No vídeo passado eu mostrei como que eu fiz esse quadro rústico inspirado em Paris, e agora nesse vídeo eu vou mostrar como fazer esse colorido para fazer um conjunto com o outro que eu já ensinei aqui. Se você gostou dessa ideia, já deixa aí seu like para me ajudar. Os materiais que você vai precisar são tampa de MDF, tintas, pincéis, pasta de modelagem e stencil. Eu comecei com a tinta branca, látex PVA, aplicando com um rolinho por cima dessa tampa da caixa de MDF. E aí eu deixei secar. O primeiro stencil que eu usei foi para fazer o fundo. Esse daí é da OPA. O nome dele é Estamparia Folhagem, referência 2346. E misturei essa tinta branca com a tinta verde maçã. Usei um pincel Pitua da Condor número 462, tamanho 4. E aí eu tirei o excesso da tinta, tirei bastante mesmo, porque ele tem que ficar quase sem tinta nenhuma para não manchar. E pintei em movimentos circulares. Como esse stencil era menor do que o tamanho da tampa que eu estava usando, eu tive que continuar fazendo. E aí como você faz se acontecer isso? Você volta com o stencil e posiciona encontrando o desenho ali. E aí é só pintar. Eu fiz ali a parte de baixo. Aí quando eu tirei, eu tive que fazer as laterais, porque não ia dar para fazer ele todo de uma vez só. Mas aí você vai fazendo isso até completar. O próximo stencil que eu usei também é da OPA, são flores. O nome dele é Flores Arabesco 2, referência 1134. E usei o Aqua Betume com o mesmo pincel e passei pelas flores para poder fazer um sombreado. Então, é só você passar da mesma forma, movimentos circulares, tira sempre levantando ele para cima. E eu usei a tinta branca agora para dar uma questão assim de profundidade na peça. Como que você faz isso? Desloca o stencil para a direita, só um pouquinho, e para cima, também só um pouquinho. E aí você pinta da mesma forma. Quando você tirar o stencil, você vai perceber que dá uma sensação de profundidade. A flor não fica tão chapada assim na peça, sabe? Ela fica de um jeito mais bonito. E aí, de novo, para você aprender, olha, um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. E aí você pinta com o branco. Só que fica uma cor meio morta assim, né? Ficou um cinza. Então o que eu fiz? Eu fui colorindo depois. As tintas coloridas que eu usei para dar cor à flor foram essas daí, que eu estou mostrando até as cores e as referências para vocês poderem se guiar, caso queiram. E eu deixei na ordem certinha que eu usei. Então eu comecei com o rosa claro. Isso daí você vai se guiando pelo branco que você fez por último, tá? Então rosa claro. Aí eu passei um rosinha um pouco mais escuro. É interessante você deixar as cores claras para o centro e as escuras mais nas bordas, que dá um efeito bonito também de luz e sombra. Aí eu fui com um pouquinho de uma tinta num tom roxo, um pouquinho de vermelho. E é só ir espalhando bem também. No miolo eu coloquei laranja e depois um pouquinho de amarelo. E nas folhas eu coloquei um verde escuro e depois um verde um pouco mais claro, concentrando no centro das folhas. E eu ia deixar assim, só que quando eu tirei eu vi que estava um pouco apagado, eu queria uma coisa mais alegre, então eu fui preenchendo as flores com outras cores que eu decidi fazer uma de cada cor. Então nenhuma flor aí tá igual, tá cada uma de uma cor. Eu achei que assim ficou muito mais bonito. Então, para a próxima etapa, eu usei esse stencil, também da OPA. Ele já tem... ele tem a modelagem sobre Paris, né? O nome dele é Cidade de Paris, referência 1166. E usei também pasta para modelagem. O que eu quis fazer aí? Eu quis fazer como se o Paris ficasse um pouquinho em alto relevo. Então ele um pouquinho mais levantado, mais sobressaído. E eu coloquei fita crepe em cima e embaixo, porque em cima tinha os buraquinhos que poderia entrar ali sem querer, do stencil de cima da torre, né? E embaixo ele estava muito no limite do acetato ali com o MDF, então eu protegi. Acabou que escapou um pouquinho ali na lateral, mas é só você limpar com um pano seco, um papel seco ou levemente umedecido. E aí o que eu fiz? Eu fui empurrando essa massa com a espátula
Essa espátula é de artesanato, mas se você não tiver, pode usar a parte mais lisa de uma faca, um palito de picolé, você vê o que você tem. E o que eu aconselho é que você passe bem lentamente, mas num sentido só, até o final, e passe pouco no começo. E aí depois você vai preenchendo mais, porque quando você passa logo no começo pouco, ele meio que já fixa na peça e não corre o risco de sambar ali na hora que você estiver fazendo. E aí depois que ele já estiver mais presinho, aí você passa mais, tá? E aí você tira e lava o stencil imediatamente. Se você deixar essa massa secar no stencil, você vai perder ele, então já tira e lava logo. E ali se sair um pouquinho para fora, você passa um paninho e tira. Então eu deixei essa massa secar bem. Depois que ela estava bem seca, eu voltei com o stencil ali por cima e pintei de preto. Na verdade eu queria fazer metálico, só que eu passei o preto por base primeiro. E depois sim eu usei essa tinta Metal Colors na cor Ouro Velho, para ficar com essa cara metalizada. E aí ficou do jeito que eu tinha imaginado. Ficou muito bonito, dependendo quando a luz bate assim, dá um reflexo dourado muito bonito. E eu usei essa tinta metálica em relevo 3D para fazer os pontinhos. Eu fui me guiando ali pelo próprio pontinho do stencil. Aonde tinha, eu fui colocando em todos os espaços que tinham e fiz também em duas das laterais, as laterais que ficariam para baixo. E aí deu uma graciosidade, assim, ficou muito delicado depois que eu coloquei isso, achei que ficou bem legal. Voltei com Aqua Betume e pintei as laterais. Aí é só deixar secar e seu quadro vai estar pronto. Então eu espero muito que você tenha gostado dessa dica para você usar aí seu conjunto de quadros Paris na sua sala, no seu quarto, enfim, onde você quiser. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações. Obrigada por me assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Até lá!